Olá, queridos irmãos, que a paz do nosso Salvador esteja com todos vocês. Esse é o canal Verdade das Escrituras. E hoje eu quero falar alguma coisa de forma bem mais descontraída do que geralmente eu faço os vídeos, porque eu tenho recebido alguns comentários nos vídeos que me mostram o quanto é difícil e complicado que as pessoas entendam o que está escrito. Porque as tradições humanas que nós conhecemos, que estão aí, o que nós recebemos dos nossos pais, o que os nossos pais receberam dos pais deles, e fica difícil para a gente acreditar, fica difícil para a gente entender que algo está errado há tantos e tantos anos. Pois bem, é difícil com vídeos tão curtos e sem poder dialogar com alguém, convencer alguém ou alguma pessoa de qualquer coisa. Mas é por isso que eu incentivo e que procuro, com esses vídeos, falar para as pessoas: leiam as Escrituras. Porque tudo que nós estamos vendo é uma ilusão. Tudo que nós aprendemos, tudo que eu aprendi dentro da religião é um engodo, é uma mentira, é um engano. A religião, como nós conhecemos hoje, a palavra em si já é um engano. Porque, olha só, eu tenho aqui aberto comigo uma versão da NVI. Eu estou no livro de Tiago, no capítulo 1, e no verso 26 diz assim: Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Isso é, se a pessoa se considera religioso, né? Você se considera, mas você não é religioso. Aí no 27 explica o que é a religião. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Queridos, é tão simples, são 2 versos. O que nós conhecemos de sistema religioso, que o povo chama de igreja, é tão difícil de explicar com poucas palavras, mas é tão contrário do que está nas Escrituras. Tão contrário. Só não vê quem não quer ver. Muitas pessoas dizem: mas tem que ser espiritual, a letra mata. Queridos, volte ao livro de Romanos e procure ver. Quando Paulo fala que a letra mata e o espírito vivifica, ele está fazendo referência. Quando ele diz a letra, ele está fazendo referência da lei de Moisés. Ele não está falando do escrito, do que está escrito e que você tem que entender espiritualmente, não. Ele está falando que a letra mata, ou seja, a lei mata. Porque era assim a lei: aquele que pecar morrerá. Mas o Espírito vivifica. O que é isso? É o Espírito da graça, no qual nós fomos batizados na morte do nosso Salvador. Então, por isso, não... mas você não está lendo de forma espiritual. Queridos, se isso aqui fosse um livro espiritual ao qual você não precisasse entender, você não precisaria ler. Você poderia ter, então, uma versão em qualquer outra língua que você não compreende.
Você poderia pegar isso e bater na cabeça de uma pessoa para curar ela, ou para fazer com que ela pratique o que está escrito aqui. Queridos, a maneira com a qual o nosso Pai perpetuou a palavra dele até que chegasse os nossos dias foi a escrita para que nós lêssemos. E aqui está escrito que a única religião, artigo definido feminino a religião, ou seja, única, que nosso Pai aceita, é a única que ele aceita, como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não deixar se corromper pelo mundo. Veja que aqui está falando de pessoa para pessoa. Aqui não está falando de entidade. Nós, cada um de nós, temos que não nos deixar corromper pelo mundo e, ao mesmo tempo, cuidar dos órfãos, das viúvas e das pessoas em suas dificuldades. Isso é o que agrada a Deus, é isso o que o nosso Salvador explica em Mateus 25, do capítulo 25, do verso 31 ao 46, que o juízo vai ser baseado nisso, no que nós demos, no que nós amamos o nosso próximo. É muito difícil você tentar remar contra a maré. Mas eu sei que o trabalho é árduo, mas eu não vou parar. Eu não estou aqui te pedindo nem um centavo e espero nunca fazê-lo. Eu só peço, leia as Escrituras. Há algum mal nisso? Leia, entenda. Não deixe que as pessoas te enganem. Na carta de Timóteo diz que só há entre nós e o Pai um mediador, o nosso Salvador, o Messias, aquele que morreu por nós. Ninguém mais. O véu foi rasgado, lembra? Então você tem livre acesso para chegar aos pés do Pai e falar com Ele. Queridos, muito obrigado por assistir. Eu oro e peço que o nosso Pai traga até nós entendimento, discernimento, para que nós venhamos compreender as Escrituras e praticar o que é verdadeiro e correto. Um abraço e até o próximo vídeo.